Amém.
tá chorando porque se você que cuidar de você e jamais se esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí morreu atrás. E ele colocar a mão numa felicidade. Não chore, quem cuida de você não morre. Levanta, tem muita gente que te ama. Eu vou te dizer que vai acontecer. Eu vou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí morreu atrás. E ele colocar a mão numa felicidade. Não chore, quem cuida de você não morre. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me mostrar, me derramar aos teus pés, Senhor. O meu lado para
purifica as minhas vestes, com teu sangue remidor, me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu, te abraçar, Senhor, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, Senhor. Te dar o meu louvor, quero me prostrar ou me derramar aos teus pés, Senhor. Oh, vaso de alabastro, quero oferecer. Me humilho aos seus pés, porque santo tu és. Eu vou receber pra te adorar, pra te adorar, pra te dar o meu louvor. Quero me prostrar ou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero oferecer. Me humilho aos seus pés, porque santo tu és. Eu vou receber. Aplaude o Senhor Jesus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Para adorar, para glorificar o Senhor. Vamos estar entregando nossos louvores, a adoração desta noite. Pai, nós apresentamos os louvores, apresentamos diante do Senhor neste momento de adoração, de louvor, gratidão. Apresentamos, Senhor, o nosso melhor, este alabastro que derramamos aí, Senhor, este óleo, este azeite, o melhor que temos, Pai, no nosso coração, o louvor, a gratidão. Que o Senhor receba nesta noite, meu Pai, neste momento, toda a nossa adoração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, assim pedimos e agradecemos. Amém. Romanos 5. Nós vamos ministrar hoje, irmãos. Saúdo também os irmãos na live, né? Na live da paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Bem-vindos, bem-vindas. Nós vamos ministrar hoje panorama, tá? De Adão a Jesus Cristo. De Adão até Jesus. Um estudo, panorama, tá? Que está o texto base, né? Romanos 5, a partir do 12 ao 19, tá? Vamos lá? Está escrito assim, ó. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança
da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é dom de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como é a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Aleluia. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amém. Pai, diante da Tua palavra maravilhosa, palavra de contraste do pecado da condenação com a salvação, justificação. Contraste de Adão até Jesus, Pai. Panorama. Que o Senhor venha falar com a Tua igreja, venha falar conosco nesta noite, através dessa mensagem, seja para a glória do Teu nome, uma mensagem que seja simples, de fácil entendimento, que cada um possa receber, Senhor, entender deste estudo e saber um pouco mais, estar mais próximo do Senhor. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém? Podem se assentar. Amados irmãos, panorama. Vou tomar uma água aqui primeiro. Panorama de Adão até Jesus, desde o começo lá, né, de Gênesis, até a vinda de Jesus Cristo. Então, o panorama é assim, uma passada aí, resumidamente, tá? Com o texto base, esse que nós lemos, Romanos 5, de 12 a 19, tá? Então, fala da queda do homem até a redenção em Jesus. O homem caiu e veio a redenção por Jesus Cristo. Então, o objetivo deste estudo é mostrar que, desde a queda de Adão, Deus já tinha um plano para restaurar, né, para resgatar o homem através de Jesus Cristo. Tá? Então, nós começamos. A Bíblia, irmãos, quando abrimos ela, desde Gênesis, encontramos o homem criado por Deus em perfeita comunhão com o seu Criador. Adão não começou a sua história em pecado. Ele começou no jardim e na presença de Deus. Mas o pecado entrou no mundo através da desobediência. E a partir daquele momento, começa uma história, a história da redenção. Desde quando Adão caiu ali, irmãos, começou a história, tá? Já tem promessas de Deus lá, de restaurar, né, o homem. Então, a Bíblia inteira, ela aponta para um centro, que é Jesus Cristo, tá? De Gênesis a Apocalipse, vemos Deus trabalhando para trazer o homem de volta à sua presença. Então, todo homem, irmãos, ele nasce já no pecado, do pecado adâmico, tá? É necessário que este homem venha, que esta criança, que este homem que venha a este mundo, tenha um encontro com Jesus Cristo, que é o Redentor, tá? Então podemos resumir essa história em uma frase. Adão trouxe o pecado,
Jesus trouxe a redenção dos pecados, tá? Redimiu. Então, começando, né, Adão, o homem que caiu, tá? Então, em Gênesis, vamos lá comigo, Gênesis 3, lá no comecinho da Bíblia, Gênesis 3, vamos caminhar um pouquinho na palavra. Gênesis 3, 6 e 7. Vamos lá, né? É isso mesmo. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Certo? Aqui entrou, irmãos, aqui entrou o pecado, tá? Deus havia dado a Adão e Eva a liberdade, mas também uma ordem. Então eles podiam estar ali no Éden, né, à vontade, mas também teve uma ordem para eles: da árvore do conhecimento do bem e do mal não deves comer, não comerás. O homem tinha tudo, mas escolheu desobedecer. Então, estava no jardim, estava no Éden, tinha de tudo, mas tinha uma ordenança: não toque nesta árvore. É o conhecimento do bem e do mal. E não podia tocar, tá? Eles tinham tudo, mas escolheram desobedecer. Então o pecado entrou no mundo, e o pecado trouxe consequências. Primeiro, a separação de Deus, morte espiritual, culpa, vergonha, dor e a expulsão do Éden. Então começou ali, meus irmãos. Estava lá no paraíso, estava no jardim, estava tranquilo. De repente eles desobedeceram e comeram aquela fruta do conhecimento do bem e do mal, e já perceberam que já estavam sem roupa. Perceberam, antes eles não percebiam. Por quê? A ingenuidade, né? A pureza. Igual uma criancinha de 1 ano, 2 anos, pureza, não sabe, não tem nenhuma maldade, né? Mas mesmo assim já nasce com pecado adâmico, tá? Quando crescer é necessário aceitar Jesus. Então houve a separação de Deus, houve a morte espiritual, a culpa, a vergonha, a dor, e foi expulso do Éden, tá? Mas há algo maravilhoso, porque Deus não abandonou o homem. Desde ali já houve uma promessa, tá? Deus, depois da queda, Deus foi procurar Adão. Lembra que ele falou: Adão, onde tu estás? Não era Deus perguntando, porque Deus sabia onde ele estava, mas Deus mostrando que o homem havia saído do lugar de comunhão. Então você já não está mais na minha presença, você já saiu daqui. Por quê? Porque entrou a malícia, entrou a maldade, já entrou o pecado. Então isso foi o primeiro momento, né, da queda, né? A primeira promessa de redenção, Gênesis 3,15, foi a primeira promessa, olha só: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá na cabeça, e tu lhe ferirás no calcanhar. Aqui já foi a guerra, né, do homem com a serpente. O homem ia guerrear, Deus ia guerrear contra Satanás, tá? Então, aqui já fala. Aqui encontramos uma das primeiras grandes referências do plano de redenção. Deus já estava anunciando que viria alguém para derrotar o inimigo, que era Jesus, né, na verdade. Jesus ia dar o poder também para aqueles que crescem nele, pudessem também derrotar o inimigo, tá? Então, era a inimizade do homem com o inimigo, tá? O homem caiu, mas Deus já estava preparando a restauração. A Bíblia começa com uma promessa de vitória sobre Satanás. E essa promessa encontra o seu cumprimento em Jesus Cristo. Jesus veio e trouxe essa vitória, meus irmãos. Aí depois chegou Noé, né? Deus preserva uma família. Lembra?
depois de Adão, Eva, teve toda uma população, né? Teve todo um povo aí, mas que depois veio o dilúvio e esse povo desapareceu, né? O povo desapareceu. Ficou só, era descendente também, Noé. Ficou só Noé, mais 7 pessoas, né? Com sua família. Só ele que foi o único justo ali na terra que Deus preservou. Para prosseguir, né? As promessas de Deus. Então, Gênesis 6, um pouquinho para frente. Vamos lá para a gente entender. Presta atenção na história para a gente não dispersar. É rápido. Gênesis 6, 5 ao 8. Deixa eu ver, acho que é muito. Esse não é muito, né? Não, né? E fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. É isso mesmo? Não. 6. Gênesis 6. Acharam? 5. Gênesis 6, 5. Eu li o 6, né? Tá, 5. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. 6. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Hã? Eu não estou lendo? O que eu estou lendo? Gênesis 6. É isso? Não, então é Gênesis 7. Eu estou lendo Gênesis 7. É Gênesis 7, tá? Eu estou lendo errado. Gênesis 7, do 5 ao 8, tá? Acharam agora? Vocês têm que saber, vocês têm que olhar e procurar. É o Murilo que é o auxiliar aí, ó. Então vamos lá, de novo. E fez Noé conforme tudo. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. O que está escrito no Gênesis 6? 5 ao 8. Tá, então volta aí, vamos lá. Volta aí. Vamos nisso aí mesmo. Gênesis 6, 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Certo? Então é isso mesmo. Então até aqui, tá? Então Noé achou graça aos olhos do Senhor. Aí Deus tinha arrependido de ter feito a humanidade e foi para destruir, né? E destruiu, tá? Então só sobrou Noé com a sua família. Então Noé achou graça aos olhos do Senhor. Deus depois enviou o dilúvio, né? E só sua família se salvou. Isso nos ensina algo, tá? Deus sabe preservar aqueles que permanecem fiel a Ele, tá? Se nós permanecemos fiel ao Senhor, Ele vai nos poupar, Ele vai nos cuidar, tá? Preservar. Então, foi o que aconteceu aqui, tá? Toda a população partiu. Sabe por quê, irmãos? Ali estava uma grande multidão que veio de parte de Caim, né? Lembra? De Caim, que teve depois uma grande geração, e a maldade espalhou por tudo, né? E foi aí que aconteceu, depois veio esse dilúvio, tá? Aí seguimos. Abraão, depois veio Abraão, tá? Um pouquinho mais para frente. Abraão veio com a promessa, tá? Deus faz uma promessa para Abraão, tá? É um pouquinho para frente. Deus chama Abraão e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está em Gênesis 12. Vamos avançando um pouquinho. 1 ao 3. Lê comigo aí. Ora, o Senhor disse a Abraão:
sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E, que mais? E em ti serão benditas todas as famílias da terra, inclusive nós. Amém? Deus chama Abraão e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a promessa mais importante, muito importante, tá? Deus estava preparando uma linhagem através da qual viria a bênção para todas as nações. Então, a partir dali, irmãos, começou sempre no plano, né? Desde Adão até Jesus. Então, nós estamos caminhando nesse panorama, tá? Até chegar em Jesus. Então, aqui, Abraão recebeu a promessa de Deus, que todas as famílias seriam abençoadas, né? Porque ele seria pai de uma grande nação, tá? Deus estava preparando aí. Então, Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, e Jacó teve o quê? Os 12 filhos, que gerou as 12 tribos. Estão me acompanhando? Ou não? Se cochilar, vocês ficam para trás, tá? Presta atenção, então. Abraão teve Isaac, lembra? Isaac, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, teve Isaac, Isaac teve Jacó, e Jacó teve os 12 filhos que gerou as 12 tribos de Israel, tá? E Deus continua conduzindo a história. Olha só, é tudo uma história que Deus está conduzindo, irmãos, e continua com a gente agora até para frente lá, vai indo, tá? Aí, nessa época, depois das 12 tribos, Deus levanta um libertador do povo que estava preso lá no Egito. Quem que é? Estão dormindo? Estão dormindo? Acorda. Quem que é o libertador do povo que ele caminhou o povo do Egito lá no deserto? Quem que liderou? Moisés. Glória a Deus. Aí, ó. Lembraram? Então, no Êxodo 12 vai falar sobre isso, tá? Mas não vamos lá não. Continuamos aqui. Israel estava escravizado no Egito, tá? Deus levanta Moisés para conduzir o povo à liberdade, tá? Então, na Páscoa, um cordeiro devia ser sacrificado e o sangue colocado nas portas, lembra? O sangue do cordeiro livraria o povo da morte, né? Passava na porta e o anjo da morte passava por cima. Então, isso apontava para algo maior, tá? Séculos depois, João Batista olharia para Jesus e ia fazer uma declaração, né, qual nós vemos hoje aqui: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra? Antes de batizar. Então, o Cordeiro lá do Egito já apontava para Jesus. Lá atrás já apontava para Jesus, tá? O Salvador, tá? Aí depois veio dessa geração veio Davi. Lembra Davi? Toda a história de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí vai indo, vai caminhando até chegar ao nosso Redentor. Então, Davi, a promessa do rei, tá? Lá em 2 Samuel, né, 7 vai falar. Deus promete a Davi que estabeleceria o seu trono, tá? Davi ia reinar. Lembra quando Davi foi escolhido e tal, lá, foi ungido, né, pelo profeta Samuel. Então, Jesus viria da linhagem de Davi, tá? Por isso que é chamado filho de Davi. Lembra? Jesus, filho de Davi. Mateus começa apresentando a genealogia de Jesus, mostrando que ele não apareceu por acaso, mas havia uma promessa que seria cumprida. Então, havia essa promessa. Deus estava trabalhando, irmãos, desde lá do Éden já, da queda do homem, trabalhando na redenção do homem. Outra vez, tá? Olha só como Deus é tremendo. Então, os profetas anunciam o Messias. Todos os profetas anunciaram o Messias. Então, os profetas vieram da linhagem, né? De Abraão, tá? Isaac e Jacó, as tribos. Então, os profetas todos estavam anunciando, tá? Isaías 7, vamos lá em Isaías 7. Olha os profetas anunciando, ó, Isaías 7,
14. Isaías 7,14. Minha Bíblia está muito. Não dá nem para ler porque está toda amarrotada, está toda porrada. Porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Maravilha, maravilha, hein? Maravilha, Emanuel, que maravilha, hein? Então, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Já Isaías estava já profetizando, né? Então estava anunciando, tá? Isaías 9, 6. Isaías 9, 6. Vai dizer assim, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Deus da eternidade, príncipe da paz. Maravilha! Olha que tremendo, irmãos. Aí já estava os profetas, né, anunciando, né, o Messias, que viria o Senhor Jesus. E tem muitas aqui profecias, né, de Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E em Isaías 53, nós já sabemos que a gente lê direto esse capítulo, né, 53, tem uma descrição impressionante do sofrimento de Jesus, do Messias, né, da vinda dele, tá? O profeta anunciado que seria ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Vamos lá, Isaías, pode ser o Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Olha só, esse foi o nosso Jesus, irmão, sendo profetizado há 700 anos antes da vinda dele. Tá, então o panorama de Adão até Jesus, estamos aí já chegando, nós estamos nos profetas do Antigo Testamento que estava apontando já para Jesus. Olha que tremendo, irmãos. Finalmente Jesus nasce. Gálatas 4:4, lá no Novo Testamento. Já fui rapidinho, Gálatas, ó. Gálatas 4:4. Estou mais rápido que o Murilo hoje. Já abriu ele? Não, né? Está vendo? Mais rápido que você. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Olha só. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Amém, gente? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Aí chegou Jesus, tá? Jesus chegou. Depois de milhares de anos de história, promessas e profecias, chega um momento determinado por Deus. Eu acredito que isso foi mais ou menos, deixa eu ver se eu lembro aqui o estudo, foi 4.000 anos até vir Jesus. Então nós estamos já em 6.000 anos. Antes de Cristo foi 4.000 anos. De Adão até Noé 2, depois mais 2 de Noé até Abraão, e de Abraão para cá, não, depois de Noé até Jesus mais 2, de Jesus para cá mais 2, então são 6.000 6.000 anos, se eu não me engano, tá? Porque eu estou aprendendo ainda, né? Lógico, um aprendiz, sou estudante, aprendiz ainda, né? Então, são 6.000 anos. Já a ciência fala que são milhões de anos, então a Bíblia está certa, né? Eu acredito que sim. Então, depois de milhares de anos, né? 6.000 milhares de história,
promessas e profecias, chega o momento determinado por Deus. Jesus nasce em Belém, o rei está no mundo, não em um palácio, mas em humildade, né? Ele nasceu lá naquela manjedoura. O Criador entra na criação. Então, o que criou o mundo, ele chegou neste mundo como um bebê que nasceu, tá? Aquele que estava no céu veio para a terra. Deus se manifestou em carne. Deus se manifestou em carne. Jesus Cristo, Filho de Deus, homem, se manifestou. Jesus vive. Ele ensina e faz milagres, tá? Aí já vem, Jesus cura enfermos. Olha aí, irmã Rosiane. Jesus cura enfermos. Seja curado em nome de Jesus. Liberta oprimidos. Perdoa pecadores, que somos todos nós. Ressuscita mortos, que somos aqueles que não conhecem Jesus. E alimenta multidões, tá? Mas o maior objetivo de Jesus não é simplesmente fazer milagres, não é a cura, mas sim é a remissão dos pecados, é a salvação, tá? O maior milagre, ele veio para salvar é o que mais importa, tá? Jesus disse, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que se haviam perdido, tá? Aí Lucas 19:10. Então, o homem havia se perdido lá no Éden, e veio, né, sobre toda essa queda, todo esse tempo, e Jesus veio buscar o homem perdido, tá? Então nós estamos ministrando, irmãos, o panorama, você que chegou agora, do panorama de Adão a Jesus Cristo. Então está toda a história, tá? Resumida aqui neste vídeo. Pode estar passando para as pessoas, irmãos, é uma aula de teologia, tá? É algo importante, é um estudo que a gente pode aprender aí a Bíblia quase inteira em 40 minutos, em meia hora, tá? Então o homem havia se perdido no Éden e Jesus veio para buscar o homem perdido. A cruz, o centro da redenção. Isaías 53:5 vai falar. Isaías 53:5, vamos ver, conta lá. Vamos ver se nós estamos rápido hoje na Bíblia. Isaías 53:5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Isso está escrito. Jesus chega ao Calvário. Aquele que não tinha pecado toma sobre si os nossos pecados. Na cruz acontece uma troca maravilhosa. Ele recebe a nossa culpa e nós recebemos a possibilidade de receber o perdão de Jesus, o perdão de Deus. Ele recebe a condenação que era nossa, e ele oferece a salvação que não poderíamos conquistar sozinhos. Olha que tremendo. Jesus declara, está consumado. Lembra que nós pregamos? Está consumado. Em João 19:30, está consumado. No original grego, como se diz em grego? Tetelestai. Tetelestai. Isso. Os meninos estão esquecendo, hein? Então não, né? Estudaram comigo por uns 10 anos, não posso esquecer não. Então, no grego, está consumado é tetelestai. Nós pregamos sobre isso, né? Toda uma matéria inteira. A obra está completa. A dívida estava paga. Foi paga a dívida, tá? Missão cumprida. A ressurreição, a morte é vencida na ressurreição, tá? Se Jesus tivesse se permitido, se Jesus tivesse deixado, né, irmãos, toda aquela influência que teve e parado, não havia salvação. Mas ele continuou, tá? Ele permaneceu, tá? E quando ele morreu, ele não ficou no túmulo. Ele não ficou no túmulo. Ele ressuscitou, tá? No terceiro dia, Jesus ressuscitou. A pedra foi removida, o túmulo ficou vazio. A morte não conseguiu segurá-lo. Por isso, Paulo declarou em 1 Coríntios 15:55: onde está a morte e o teu aguilhão? A ressurreição prova que Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Então, de Adão a Jesus, duas humanidades, irmãos. Duas humanidades. Nós lemos, né? Nós lemos lá Romanos 5, volta lá de novo, Romanos 5.
Para a gente fechar aqui, irmãos, estamos acabando já. Romanos 5, 18 e 19. 18 e 19, vai, quero que todos acham para a gente terminar aqui. Romanos 5, 18 e 19. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Entenderam? Que tremendo, irmãos. Olha só. Então, o panorama de Adão até Jesus, por um só homem entrou o pecado, a queda, entrou a morte, entrou a condenação. E por outro homem que veio, o Filho de Deus, entrou a justiça, entrou a salvação, a remissão dos pecados, tá? Então, Paulo faz o contraste, poderoso contraste, Por um homem entrou o pecado, por outro homem veio a graça. Por Adão veio a condenação, por Cristo veio a justificação. Adão apresenta a queda, Cristo apresenta a redenção. Adão veio do pó, Jesus veio do céu. Adão desobedeceu e Jesus obedeceu até a morte. Adão trouxe a morte, Jesus trouxe a vida. Jesus trouxe a vida. 1 Coríntios 15, 22 vai dizer assim, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Vivificados em Cristo. Olha que maravilha, irmãos, que maravilha. Terminando, tá? A história não acabou ainda, irmãos. Olha só, Jesus ressuscitou, subiu aos céus e prometeu a sua volta, tá? Está em João 14:3. Voltarei e vos levarei para mim mesmo. Olha só, a Bíblia começa com o homem no Éden e a Bíblia termina mostrando os redimidos da presença de Deus. Em Apocalipse 21, de 3 a 4 vai dizer, tá? Não haverá mais morte, não haverá mais pranto e não haverá mais dor. Aquilo que foi perdido lá pelo pecado será plenamente restaurado por Deus. Conclusão e terminando, irmãos. Quando olhamos o panorama de Adão a Jesus, percebemos que a Bíblia não é uma coleção de histórias separadas, tá? Ela vem toda em um processo pensado por Deus, totalmente assim, arquitetado, sabe? É uma grande história, a história da redenção. Adão caiu, Noé foi preservado, lembra? Abraão recebeu a promessa, Moisés conduziu o povo, Davi recebeu a promessa do reino, os profetas anunciaram o Messias e então nasceu Jesus. Jesus viveu, morreu, ressuscitou, Jesus venceu e Jesus voltará. Olha só, então, todo processo, irmãos, tá? Por isso, a mensagem central da Bíblia não é simplesmente o homem pecou, tá? A mensagem é: o homem pecou, mas Deus providenciou um Salvador. Adão nos mostra de onde viemos, tá? A cruz nos mostra o preço da nossa redenção, o túmulo vazio nos mostra que existe esperança, e Jesus nos mostra para onde estamos caminhando, para onde estamos indo, tá? Então, talvez alguém esteja hoje vivendo como Adão, escondido de Deus por causa de culpa, de pecado, de outros erros do passado, tá? Mas Deus continua chamando. Onde tu estás? Lembra lá no Éden? Onde você está, Adão? Então Jesus continua chamando, Deus continua chamando a gente hoje. Onde você está? Hoje não é dia de se esconder, tá? É dia de voltar. Porque aquele que entrou no mundo por causa do pecado de Adão é derrotado definitivamente por aquele que venceu o pecado, a morte e o inferno, Jesus Cristo, tá? Então, Adão trouxe a queda, Cristo trouxe a redenção. Adão trouxe a morte, Cristo trouxe a vida. Adão fechou o caminho do Éden, Cristo abriu o caminho para o Pai. E este caminho tem nome: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Pai, senão por mim. Disse Jesus, o Filho de Deus. Amém? Vamos orar, Maria. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Este é o caminho, tá? Jesus Cristo. Pai amado, querido Deus, após este estudo, após esta mensagem, de Adão a Jesus, panorama, queremos apresentar, Senhor, diante do Senhor. Pai, apresento cada um de nós, comece por mim. O Senhor conhece, o Senhor sabe tudo do que nós somos. O Senhor conhece o pó que nós somos, o pequeno que nós somos. O Senhor conhece que nada somos sem Ti, Senhor. Mas fomos justificados, fomos justos pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. E hoje somos dependentes do Senhor, Pai. Se existe alguém, Pai, que assistiu esta live, assistiu este momento de palavra e ainda não foi justificado, Senhor, que o Senhor venha tocar nos corações agora, Deus. Que haja salvação através dessa mensagem. Que haja, Senhor, o entendimento da verdade, a qual o Espírito Santo é quem convence e traz a verdade. Senhor, venha curar a alma, curar o Espírito, venha curar, Senhor, trazer vida onde há morte. Venha trazer, Pai, a cura sobre a enfermidade física, mental e espiritual. Que cada pessoa possa receber agora, Pai, este bálsamo, este azeite, como foi profetizado pelo profeta Isaías, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que possamos receber agora a cura física e cura espiritual, a salvação da alma, Senhor. Pai, é no nome de Jesus que nós apresentamos como igreja do Senhor, pedindo ao Senhor, ó Pai, que faça a Tua obra sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada casa, sobre cada lar. E assim nós pedimos ao Senhor, profetizando também curas, milagres e maravilhas e salvação acima de tudo. Em nome de Jesus assim pedimos e agradecemos, e quem crê, recebe a tua vitória e diga amém. Glória a Deus. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Vamos terminando nosso culto. Deus abençoe sua família, sua casa, sua família. Tenha aí uma semana de vitórias, uma semana abençoada, tá? Estaremos de volta, se Jesus permitir, nos próximos cultos com louvor, estudo, palavra, adoração, mais uma vez, tá bom? Fiquem com Deus. Tenha uma semana abençoada a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe.